Coisas importantes estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal. A primeira turma começou a ouvir hoje o depoimento de testemunha de defesa no processo que apura a tentativa de golpe de Estado articulada pela cúpula do ex-presidente Jair Bolsonaro. As testemunhas de acusação e do colaborador Mauro Cid serão ouvidas primeiro para garantir o amplo direito de defesa para os réus. A fase de oitivas começou na segunda-feira, foi uma semana bastante movimentada, né? A gente teve o ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, dando aquela recueta, né, na descrição do que aconteceu na famosa reunião da apresentação lá do documento, como é que chama? Da minuta do golpe. Golpista. Depois sendo desmentido pelo comandante da Aeronáutica, ex-comandante Brigadeiro Batista Júnior, mas no final das contas os dois confirmaram que Bolsonaro participou de fato de um plano para permanecer no poder, mesmo após derrotado nas eleições de 2022. Como é que vocês viram o andamento desse processo na semana que está quase acabando? Primeiro, mais uma vez com tristeza, né? Porque os fatos são muito tristes, porque a gente está falando da confirmação por parte de dois comandantes das Forças Armadas que foram colocados nessa posição pelo próprio ex-presidente, portanto, insuspeitos de serem militantes petistas ou qualquer coisa do tipo, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro os convocou para uma reunião para discutir um decreto que tinha como objetivo impedir a posse do presidente eleito. Isso, para mim, já deveria ser o suficiente para acabar com qualquer carreira, qualquer pretensão de relevância política de Jair Bolsonaro. Porque a gente está falando abertamente de alguém que não aceitou o resultado eleitoral. Portanto, não tem qualquer compromisso com a democracia. Não que isso seja uma novidade, né? Porque ele sempre teve com muita exposição da sua convicção, uma louvação do período da ditadura militar e tudo mais. Mas eu acho que Bolsonaro, só um parêntese, foi apresentado ao Brasil naquela entrevista que ele concedeu a um programa da Band, em que ele falava: a eleição não vai mudar nada nesse país, a ditadura tinha que ter matado mais uns 30 mil, tinha que matar agora o presidente era Fernando Henrique. Eu acho que foi ali que, enfim, Bolsonaro apresentou as suas, digamos, ideias para o Brasil. E ele nunca retirou aquilo. Ele nunca disse: eu era muito jovem e falei um monte de bobagem. Ali ele demonstrava nenhum apreço. E não foi punido. Ele era deputado federal, defendeu o fuzilamento do então presidente Fernando Henrique Cardoso em função dos processos de privatização e jamais foi punido pela Câmara dos Deputados por quebra de decoro. Enfim, acho que essas coisas deveriam nos ensinar como país. Mas, voltando ao ponto, eu acho surreal, para além de todo o aspecto jurídico que os juristas vão saber explorar melhor do que eu, que sou um jornalista, eu acho surreal que Jair Bolsonaro permaneça sendo uma figura política relevante. Que a gente tenha um campo político inteiro que se movimenta dizendo que precisa ouvir o que ele pensa a respeito do processo eleitoral. Porque é alguém que ele mesmo já disse que chegou a discutir, né? Então, ele já confessou que ele discutiu a minuta golpista com os comandantes das forças. Nós temos os comandantes das forças dizendo que ele levou uma minuta golpista para uma reunião e a gente, como país, continua como se isso fosse um detalhe menor. Mano, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, que infelizmente a gente precisa explicar essas coisas ainda. Tudo isso que você falou aí faz de você um petista? Eu sou liberal. Por baixo disso aí tem uma camiseta com uma estrela do PT? Isso aqui é meio vermelho. É muito doido o que a gente está vivendo no Brasil, né? Porque as pessoas não conseguem... É muito engraçado. Eu sempre fui, ao longo da minha vida... Eu não gostava dos governos do PT quando Bolsonaro votou no Lula. As pessoas esquecem disso, né? Que o Bolsonaro Lula, festejou o Hugo Chávez. Exatamente. Então, assim, as pessoas são muito, muito doidas. O Brasil tá meio adoecido, né? Nessa polarização tóxica que as pessoas passam a festejar um líder populista e parece que perdem o senso crítico. Que o cara pode tudo, inclusive não aceitar o resultado de uma eleição que ele perdeu.
Mas, de novo, eu acho que esse fenômeno que você narra muito bem aqui, mano, também envolve as redes sociais e uma dose bastante considerável de preguiça de quem recebe um vídeo no WhatsApp e resolve acreditar nesse vídeo. E no fim das contas, a gente não está falando aqui de produções que são feitas com pouca qualidade, produções tacanhas que você olha e você fala, isso aqui é sem pé nem cabeça. Não, a gente fala sobre produções, vídeos que são bem montados, que você olhando num primeiro momento, você vai ver ali uma série de informações que são passadas com uma tentativa de credibilidade, que você pode escolher pesquisar sobre aquilo, ou você pode escolher aceitar aquele material que você recebeu e pronto, aquilo ali passa a ser a sua verdade e mais do que isso, você vai lá e sai replicando, sem verificar a veracidade dessas informações. O dia a dia é corrido para todo mundo, né? No meu trabalho, no nosso trabalho como jornalista, a gente tem que fazer isso, é a nossa obrigação. A gente recebe qualquer informação, antes de passar isso para qualquer pessoa, a gente checa, porque nos formamos e estudamos para isso. No dia a dia de qualquer outra pessoa, é difícil realmente, né? Difícil não é, porque o acesso está à disposição de todo mundo, mas você pode querer investir o seu tempo em outras funções. No entanto, você corre o risco, quando escolhe tomar essa decisão, de começar a compartilhar uma série de mentiras, mas muito bem envelopadas, que elas parecem verdade. E aí fica uma conversa de maluco, porque um argumento verdadeiro, um argumento que ele se embasa em fatos, geralmente, ele é muito menos atrativo do que um argumento mentiroso. O argumento mentiroso, ele salta aos olhos. Ele chama muito mais a atenção. Ele vai fazer você clicar no link. Mas dá trabalho realmente, e é por isso que a gente está falando da cultura do judiciário do nosso país, ou de parte do judiciário. É uma cultura nossa também, que a internet deixou as coisas muito fáceis, né, na nossa mão. E geralmente aquilo que vem fácil, muito fácil, a gente precisa relativizar a qualidade desse material. E as pessoas querem respostas simples para problemas complexos. Sabe aquele negócio? Você pode responder só sim ou não. Você faz uma baita pergunta, só sim ou não. Como que lida com isso, né?